Recebendo hoje aqui a vereadora Silvana Perim para a gente bater um papo sobre vários assuntos, e entre estes uma audiência que aconteceu ontem à tarde, né? Audiência pública, já causou estranheza um chamamento para o meio da tarde em plena quarta-feira, né, vereadora? Seja bem-vinda, bom dia. A senhora esteve lá, acompanhou essa audiência? Bom dia, Marlene. Bom dia, Milena. A Raíssa, Raíssa, a Milena está a chegando, Milena está tá chegando, por chegando. isso que ela está Bom dia a lembrando. toda a equipe aqui da Rádio Sorriso e bom dia a todos que estão nos acompanhando aí em suas casas. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Essas audiências eu vejo como de suma importância mesmo para trazer ao conhecimento da população aquilo que está acontecendo, né? Perfeito. E esse foi um questionamento que eu fiz ontem, Marlene, inclusive sugeri que as próximas sejam feitas à noite, porque quando a gente faz esses eventos no meio da tarde ou no meio da manhã, eu sempre questionei a própria sessão da Câmara, né? Eu lembro da outra vez que fui vereadora, eu fui voto único para ser à noite, Sim. porque eu acredito que a gente precisa dar o espaço para a população. Ah, mas a população não vai igual. Bom, aí é um problema de cada cidadão, né? Agora, a gente oportunizar, Perfeito. possibilitar que eles Participem, possam ir, né? claro. Porque no momento que você está no trabalho, as pessoas trabalham durante o dia. Então, que sejam feitas essas audiências à noite e de forma muito clara, muito objetiva para as pessoas entenderem, né? Também. Porque por vezes se coloca uns números assim numa letra super pequena lá e não se explica direito e as pessoas ficam confusas. Fica parecendo que é só para cumprir tabela, porque a lei obriga a fazer, né? Isso Não para mesmo. esclarecer Então, de fato. então ao longo do tempo, as pessoas perderam um pouco o interesse de participar justamente por essa falta de clareza, de transparência, né? Sim. Nas audiências. Não dá para ir lá perder tempo, tem que ser para realmente acontecer o tal do controle social, que é uma previsão legal, né, vereadora? Além do Conselho de Saúde, a pessoa também tem todo o direito de acompanhar. Mas, Isso enfim, mesmo. diante de todas as demandas que chegam aqui, de remédio faltando imposto, de dificuldade de conseguir uma consulta básica médica, trocar uma consulta, uma receita, enfim, o que foi apresentado nessa audiência, Porque vereadora? ontem, por exemplo, foi apresentado todos os atendimentos, né, dentro da área odontológica, dentro da questão de exames, todos os números de como a saúde vem se comportando nesse primeiro quadrimestre. Era uma apresentação quadrimestral, porém, os números eram de janeiro e fevereiro, os que não conseguem no sistema dos 4 meses. Então, é chamada de 4 meses, mas os números que bimestral. apresentaram foi de 2 meses, né? Então, por exemplo, tanto em números de atendimentos ali, só em janeiro e fevereiro foram aí notificados 681 casos de chikungunya, né? Dengue também, mais de mil casos de dengue. Então, números assim das principais doenças que vêm na nossa população aqui em Sorriso. E também valores investidos, né? Então, foi colocado várias situações, e uma situação que chama bastante atenção é, por exemplo, o mês de janeiro e fevereiro foi gasto aí em torno de 2 milhões e 200 em medicamentos, né? Só janeiro e fevereiro foi gasto 2 milhões e 200 mil em medicamentos, compras de medicamentos, né? Então, a gente percebe que não é um valor baixo, né? Em que não poderia estar faltando, digamos, né? Essa questão de exames e consultas também, 3 milhões. Então, tudo foi passado nessa audiência, detalhado, assim, nos 2 primeiros meses dessa gestão, o que foi gasto em cada situação. Como que está a questão das visitas dos agentes de saúde, os números de atendimentos, né? Os testes rápidos para questão de todos os exames aí, de todas as doenças. Então, é muito importante a sociedade participar, conhecer, questionar, né? Isso é obrigatório a cada 4 meses a prefeitura fazer isso, né? E é público, né? A audiência É público, a gente participou, questionou algumas situações. E isso fica também no portal Transparência da Prefeitura. Se alguém tiver também interesse em ter esses dados, a gente pode estar mandando. Né? Eu, na hora, já salvei todas essas informações, até para analisar mais detalhadamente agora, porque é em cima disso que a gente precisa fiscalizar enquanto vereador, né? Perfeito. Porque o dinheiro está saindo, há um investimento alto na saúde,
porém a gente percebe muitas reclamações, a gente recebe diariamente. Na né? Câmara também, não é só aqui no Fala Cidadão, Nossa, então, na Câmara que recebe também, viu? Porque as pessoas saem muitas vezes ali da Secretaria de Pertinho, Saúde, né? E passa sem lá o já. atendimento. Então, essa questão da regulação, às vezes essa demora, o número de pessoas elevado que ficam lá na regulação aguardando, né, para retirar Sim. seus pedidos, o espaço já é pequeno, então isso tem gerado um desconforto muito grande na população. Sessão de segunda agora, inclusive, esteve em pauta, pelo que o Rafael colocou, o nosso repórter colocou para nós essa questão, inclusive se comparando os gastos, a situação de saúde e o investimento ou o gasto do município com eventos realizados recentemente, né, vereadora? Isso. É uma coisa, Marlene, que a gente sempre tem se preocupado, né? Porque quais são as prioridades do nosso município, né? Eu não penso pequeno, igual falaram que quem não apoia esses eventos grandes pensa pequeno. Eu penso no planejamento. Claro. Eu acredito que o município tem que ter muito claro o que de fato é prioridade para ele, né? Perfeito. Sorriso é conhecido como a capital do agronegócio. Quem mora aqui há mais tempo sabe o tanto que esses prefeitos já viajaram o mundo divulgando Sorriso. Sim. Eu digo que Sorriso é conhecido assim mundialmente. Tanto que você que está nos escutando, você deve ter exemplos dos lugares que você chega nesse país e que você fala que é de Sorriso, como que as pessoas reagem. Né? Eles sabem que é uma cidade pujante, uma cidade de oportunidade, onde eles dizem é uma cidade dos ricos. Né? Inclusive custo isso. de vida elevado, Exatamente. Conhecido. Então, tudo que a gente quer, e a gente sabe que fora conhecem nós como uma cidade de oportunidades. Uhum. Então, claro que a gente quer empresas, indústrias, a gente precisa, né, trazer mais empregos. Mas, acima de tudo, esse planejamento tem falhado, porque eu digo assim, ó, na hora que a gente vende Sorriso, será que a gente conta lá fora que aqui não tem casa popular há mais de 8 anos, que o custo de vida aqui para se viver aqui é extremamente elevado e nem todos que vêm morar para cá, às vezes, né, sonhando em ficar aqui, oportunidade de emprego, conseguem pagar um aluguel aqui, porque a gente não construiu casas pensando nessa mão de obra, né? Nós não temos vagas em creche para todas as crianças, nós temos dificuldade das mães poderem trabalhar, inclusive. Nós não temos um hospital municipal, nós não temos uma maternidade. Ah, Silvana, mas você fica olhando muito ao passado. Não é isso, é a gente aprender com os erros, né? Porque muito já se gastou nessa cidade, Marlene, nessa questão de vender Sorriso, né? Com certeza. Agora, assim, o momento, será que 750 mil em São Paulo, né? 600 e poucos mil em Cuiabá, tivemos a Expo Riso, 3 milhões, agora vai ter um festival de pesca também, né? Com um valor alto aí do investimento. Quais são as prioridades? É isso que eu digo. Porque quando também se fala, tivemos a parceria do governo do estado, veio emendas não sei de onde, eu tenho buscado pedir o extrato bancário da onde entrou essas emendas, entendeu? Porque uma coisa é a gente vir falar. Sim, outra coisa é o dinheiro estar aí disponível. Disponível. Porque, inclusive, agora, antes de vir para a rádio, nós estávamos numa reunião na Câmara de Vereadores, discutindo um valor aí que era para ter entrado no passado para pagar semáforos nessa cidade e não entrou ano passado, no tempo hábil, né, que era para participar. Então, tem situações que se vende para a população. A propaganda é feita, porém o recurso não vem. E no fim a gente está enganando o povo porque sai dos cofres do município. Dinheiro do cidadão. Sai daquilo que podia ter sido investido em saúde, que podia ter sido investido em educação, que faz a diferença na vida do cidadão lá na ponta. Certeza. Eu digo que chegou num ponto, Sorriso, que nós temos que, cada ação que a prefeitura for fazer, deve se perguntar, isso aqui vai mudar em que a vida do cidadão? No geral, né? Qualidade de vida. Qual não é o que a gente está acrescentando na vida das pessoas com esse investimento? Perfeito. Então, isso muito nos preocupa, Marlene, essa questão, sabe, do planejamento. A gente vem cobrando isso, a gente sabe que muitas coisas aí foram herdadas de uma gestão passada, mas que a gente espera um novo ritmo de gestão aí, né? Porque nós temos, inclusive, gastos agora, vários gastos agora de coisas erradas no passado. Obras mal feitas, e recebidas. São inúmeras. E são recepcionadas para o cidadão, talvez, que não tem o hábito de buscar mais a fundo informação. Nenhuma obra que é construída
por terceiros para uma gestão pública, ela é entregue sem uma fiscalização. Então, foi recebido a partir dessa fiscalização. E depois você tem que refazer serviços pagando novamente com o dinheiro do cidadão, porque foi mal feito. Exatamente. Então, não dá para ignorar algumas coisas. Né? Existem fiscais de contrato em cada obra. Perfeito. E esses fiscais, eles só devem receber uma obra quando ela está extremamente pronta, né, em condições de uso para aquilo que ela foi construída. Conforme foi comprado o serviço, conforme está sendo pago ali. E não é nem isso, Marlene. Ainda, além disso, foi inaugurado várias obras. Foram inauguradas obras que hoje estão tendo que ser refeitas, como eu cito aqui o Lago do Vila Bela. Vocês vão lá ver o lago que foi inaugurado, toda aquela propaganda toda está lá sem água, porque não foi feita a impermeabilização do solo. Né? A forma, lá não tem condições hoje de ter água dentro, porque a forma que foi construído é uma coisa totalmente irregular, totalmente de gente amadora. A gente não pode lidar com o recurso público do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, né? Eu preciso de um técnico me dando um projeto certo de cada coisa. Então, chegamos num ponto e que isso não é crítica, isso é questão que nós precisamos acordar e vale para todos nós. Eu também já fui gestora aqui. Então, a gente precisa, assim, entender que a gente precisa ter mais seriedade e responsabilidade nos investimentos públicos. Porque as demandas estão aí, ó, estourando para tudo que é lado. Todos os dias vocês têm recebido. Perfeito. Né? É problema com iluminação pública, é o nosso trânsito que precisa melhorar, são muitas pessoas se acidentando, e claro que o cidadão tem a sua parcela de culpa, muito grande, né? A gente sabe que depende das pessoas também, mas o nosso papel de serviço público, nós precisamos ter a sinalização bem feita, né? Nós temos um problema enorme na região do Bela Vista, por exemplo, na Lupicínio Rodrigues, naquelas que passam ali a Lupicínio Rodrigues, né, as ruas ali. As paralelas. Todos os dias a gente tem acidentes ali. Todos os dias. Então, e são pessoas que estão indo para o UPA, que estão indo para o regional, né? Por às vezes, a gente precisa agir mais rápido em determinados pontos na questão do trânsito também, né? E inúmeras situações, Marlene, que nos preocupam. Então, o que a gente fala? Eu amo morar nessa cidade, é uma cidade pujante, uma cidade de oportunidades, uma cidade diferenciada. O orçamento vem crescendo, Marlene. Nós não estamos arrecadando a menos, nós estamos arrecadando a mais. A previsão orçamentária, pelo que está se comportando o orçamento de Sorriso, nós vamos ultrapassar aquilo que a gente tinha no ano passado, na Lua, isso. No que está planejado. Do que estava planejado. Nós vamos chegar a mais de 1 bi no ano. Né? Então, assim, é muito dinheiro. Não faz sentido faltar algumas coisas básicas. Não faz, até porque a prova está aí. Se o básico está faltando, como que se justifica investir em eventos assim fora? E gastar mais, muito mais do que em outros anos. Porque, para mim, vereadora, às vezes, como a senhora disse, a resposta que a gente recebe do poder público, às vezes, ao invés de uma justificativa que faça sentido, é dizer numa coletiva que quem não concorda com isso está pensando pequeno. Eu sou tranquila para levar chibatada aqui, né, nesse sentido assim, e ouvir crítica, não me importa, não tem problema, porque está justificando algo. Para mim, não justifica isso. Gastar 40 mil no mesmo evento em um ano e no ano seguinte precisar de quase 600 mil, mais de $500 mil para ir para o mesmo espaço, fazer a mesma coisa, um ano depois, com mais de 1000% de inflação, e vem me dizer que eu que estou pensando pequeno. Então, tem coisas que não... Eu não recebo como algo construtivo uma resposta como essa, e menos ainda como uma justificativa. Então, se é para ser de gritaria, né, com certeza não vai ficar bonito para ninguém. A gente está aqui para apontar as coisas e para refletir sobre. E é preciso, e o papel do vereador é esse também, de fiscalizar, de apontar as situações e pedir que as coisas sejam olhadas, né, com seriedade de fato e que se priorize, porque muita coisa... Eu estou aqui, já estava aqui durante toda a campanha eleitoral, ano passado. Ano passado, né? Durante toda a campanha. Muita coisa do que foi dito em campanha não está sendo cumprido hoje, o que era prioridade na lista. Então, eu me sinto bem à vontade de apontar certas situações, junto com os ouvintes aqui da Voz do Povo, que pelo Fala Cidadão, seguidamente, inclusive vídeos de entrevistas passadas, eles mandam para a gente um pedacinho, um recorte lá, fulano falou isso, cadê? Exatamente. Então, não é fácil. Vereadora, a senhora pode ficar um pouquinho mais? A gente tem vários temas para bater papo
papo ainda aqui e precisamos fazer um intervalinho para não atrasar com a nossa central, pode ser? Então vamos lá, deixa eu chamar o Pedro aqui, tem uma foto de um animalzinho desaparecido aí, a gente pode mostrar agora, Pedro, para a galera que está ligada. Terça-feira, né, dia 10, desapareceu uma cachorrinha. A raça é Shih Tzu, essa que está na tela aí para quem está em áudio e vídeo conosco. Pelagem branca, atende pelo nome de Nina. A Nina sumiu lá no bairro Village, Rua Santa Bárbara. 2 crianças estão sentindo muita falta deste animalzinho. Então quem viu, quem acaba vindo, enfim, está com ele de repente aí, entra em contato 49988336213 ou pelo 6674005547. Vamos ajudar a Nina a voltar para casa, né, pessoal? E atenção, Sorriso, chegou a oportunidade de investir no seu sonho em conquistar o seu terreno próprio no loteamento Jardim dos Girassóis. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 522,50 em até 200 vezes para pagar. O Jardim dos Girassóis está localizado ao lado do Pinheiros 3, em uma das regiões que mais cresce em Sorriso. O loteamento conta com infraestrutura completa e valorização garantida, mas corra, as unidades de lançamento do Jardim dos Girassóis são limitadas. Agende hoje mesmo seu atendimento pelo telefone 3544-1888. Fração Empreendimentos Imobiliários, para você, sempre mais. E olha, moçada, quem gosta de coisas deliciosas, lá no Enéas tem sabor e qualidade o dia todinho para você. Comece o dia com o melhor da padaria. No almoço você aproveita as delícias do restaurante. À noite tem para saborear o cardápio à la carte com pizzas, hambúrgueres, pratos executivos e muito mais. E além disso, todo dia, pela manhã e à tarde, tem um irresistível café colonial. E o melhor, o Enéas entrega delivery. Baixe o app, pesquise por Grupo Enéas e receba no conforto aí da sua casa. Avenida Imigrantes, 2474, Centro de Sorriso. Enéas é sabor e tradição para você. Se você precisa fazer um óculos de grau de qualidade com lentes de marcas conhecidas mundialmente, procure a Ótica Dilane. Fica bem no centro de Sorriso, uma loja planejada pensada no bem-estar e conforto do cliente e também das crianças, porque possui um espaço kids seguro e divertido. Na Ótica Dilane você também encontra uma variedade de produtos como relógios, perfumes importados, produtos da Kipling, canetas, joias em prata e ouro e uma equipe preparada para te atender com todo o carinho, respeito e profissionalismo que você merece. Ótica Dilane, nossa família atendendo a sua. Quando o alarme dispara, a equipe inviolável está atenta. Quando a central de monitoramento observa que algo não está certo, os táticos são acionados e entram em contato com você. Quando o seu patrimônio está seguro, a equipe inviolável está presente. Monitoramento eletrônico para você ficar mais seguro onde quer que você esteja. Peça um orçamento com a Inviolável Sorriso no 669-81230137. Break rapidinho com a Central, são 10h43. Abraço às TVs, né? Rede TV Cidade Verde que nos transmitem. A gente vai e já volta. Tem perguntas para a vereadora aqui, inclusive. Já vamos continuar com esse bate-papo. Um instante só. Profissionais com a tarefa de levar a informação até você. Promoções válidas para quarta e quinta do Real Supermercado. Biscoito Adorale, rosca coco 500 gramas, 5,19. Achocolatado Chocolato 700 gramas, 16,99. Amendoim Oba-Oba 500 gramas, 9,99. Leite em pó Piracanjuba sachê 400 gramas, 16,99. Farinha trigo maçom 1 kg, 4,79. Óleo soja lisa 900 ml, 6,99. Real Supermercado, onde tudo é real. Pula versão Dia dos Namorados. O nosso Oba-Oba está com facilidades para começar em setembro, para você não esquecer o presente do mozão. Muitas novidades em moda. Ouça os planos. 8 vezes começando em julho, 6 vezes pulando julho começando em agosto, 5 vezes pulando julho, pulando agosto e começando só em setembro. Presente pro mozão recheado de segundas intenções. É só no Oba-Oba. Essa é a moda. Oba-Oba.
Você tem até o dia 30 de junho para agendar sua troca da parabólica através da Siga Antenado. Se você tem CAD único e uma parabólica antiga, faça como as 5 milhões de famílias que já trocaram por uma nova parabólica digital. Os agendamentos são só até o dia 30 de junho. A parabólica no Brasil está mudando. E para melhor, não fique de fora. Ligue agora 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. A Cressol completa 30 anos que só fazem sentido por causa de você. Quantas vezes o quero fazer virou vamos realizar? E entre incontáveis cafezinhos para falar do seu futuro, celebramos milhões de sonhos realizados. 30 anos parece muito tempo, mas com você do nosso lado é só o começo. Na Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Seu carro tá cheio de marcas, riscos e amassadinhos? Calma que tem solução. A Renato Estética Automotiva e Chapeação é especializada em serviços automotivos, incluindo recuperação de para-choques, polimento, pintura, martelinho de ouro e restauração de interiores. Oferecemos atendimento personalizado e serviços de alta qualidade. Renato Estética Automotiva, na Perimetral Sudoeste 2635, Jardim Aurora. Ligue 66 99637 0291. Gym Premium 986 é a mais nova academia de musculação de Sorriso. Oferece um serviço diferenciado e de alta qualidade para quem busca uma experiência mais sofisticada no mundo fitness. Na Premium 986 você irá encontrar equipamentos de alta tecnologia, personal trainers qualificados e com ampla experiência, além de um fisioterapeuta para lhe ajudar nas aulas de pilates. Venha ser Premium 986. Fone 66 999 25 6389. Insta Gym 986 _Premium. Nesse Dia dos Namorados, o presente que vai agradar de verdade está na Martinello. Vem aproveitar! Smartphone Samsung A26 5G com 256 GB e presentão em 15 vezes de R$ 129,50. Caixa de São JBL Paribox em 15 vezes de R$ 182,90. E aproveite essa impressora multifuncional Epson EcoTank em 15 vezes de R$ 106,60. Semana dos Namorados da Martinello. Mato Grossense de alma e coração. Informação, credibilidade e respeito. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bora lá, são 10h47, a gente segue por aqui com a Voz do Povo. Como eu disse, algumas pessoas mandando recados aqui para a vereadora, então a gente volta, né, pedindo licença aqui à vereadora Silvana, trazer algumas situações. Uma cidadã colocou aqui, Sorriso não tem ponto de ônibus decente e digno dentro desta cidade, e ficam indo mostrar para o mundo. Outra falou o seguinte: olá, bom dia, Marlene e ouvintes, e professora Silvana, fala sério, né, professora, vender Sorriso, diz ela, primeiro tem que fazer a lição de casa, arrumar a casa, o que está faltando, depois lá fora falar bonito, né? Vai gastar um dinheiro que tirou do salário de cooperados e estagiários, por exemplo, faltando moradia, saúde, etc. O cidadão tem consciência, né? Não dá para ignorar certas coisas. Nós não somos bobo, não. A gente até bota o nariz de palhaço, às vezes, para ver se o outro lado acorda, mas nem isso tem funcionado, né? E uma outra cidadã aqui gostaria de pedir para a vereadora dar uma olhada numa situação. Entrar com um pedido na Câmara para que os usuários dos postos de saúde possam ser atendidos no posto onde estão acostumados a se tratar, porque lá já conhecem o histórico do paciente idoso com depressão já não aceita outro profissional. Então, ela está pedindo aqui, por favor, peça em meu nome para a vereadora ajudar. É a Lourdes que está falando isso. Eu não sei o que aconteceu. A Lourdes não explicou aqui que mudança foi essa que houve, mas dá para dar uma olhada nisso, vereadora? Com certeza, Marlene. Nós vamos até verificar se teve alguma alteração de PSFs, né, de regiões, sim, porque a princípio eu desconheço, né, a não ser as áreas descobertas, que sempre, né, tem o local onde elas são atendidas. Esse é um outro problema, né, Marlene? Nós temos há muito tempo dito que a gente tinha uma cobertura total dos PSF. Hoje nós ouvimos da Secretaria de Saúde que hoje a gente poderia construir 5 PSFs, deveria construir mais 5 PSFs para a gente ter a cobertura total. Então, por vezes, Sorriso leva para o governo federal alguns números
e que depois a gente mesmo não consegue recursos porque eles dizem, não, mas vocês estão tudo 100%, como é que vocês vêm aqui pedir recursos se vocês, né? Então, a gente tem demandas, eu sempre digo, a gente precisa trabalhar com a realidade, sem medo, falar a verdade, né? Porque é aquilo, o próprio empresário que vem investir na nossa cidade, a primeira coisa que eles observam, esses grandes empresários, é exatamente essa infraestrutura. Como que é a cobertura na saúde, como que está a questão do hospital municipal, como que está as vagas em creche. Os empresários, eles também não vêm investir numa cidade que dificulta a vida aí dos funcionários, no caso, né, na questão de mão de obra, porque precisa de uma infraestrutura funcionando aí, de uma estrutura de políticas públicas funcionando para os funcionários ficar nessa cidade, né? Então, é isso que a gente defende, prioridades nos investimentos. Qualidade de vida, né? É a gestão que precisa olhar para o povo que tem menos condição. É importante todo esse olhar grandioso, né, da capital do agronegócio, de possibilitar. Mas o agronegócio, a gente sabe que com prefeito, sem prefeito, com governador, sem governador, com presidente, sem presidente, ele vai se tocar. Está funcionando, não é? É assim que é. Agora, o pequeno que precisa estar aí para que as empresas também funcionem, esse não consegue. Infelizmente, ele depende de políticas públicas, muitas vezes, pelo custo de vida, que já foi citado aqui, por vários fatores. Então, gestão pública precisa olhar para isso. Não tem como fugir. Isso é até uma questão constitucional, não é? Exatamente. O direito igual de acesso a todos. Então, precisa realmente, não dá para fingir que a gente não enxerga certas coisas. Então, desculpa se alguém talvez se sinta aí ofendido, digo por mim, né, com a minha fala eventualmente aqui, mas a gente fala porque precisa ser dito certas coisas. Não adianta vir com um discurso e dizer vocês pensam pequeno demais. Não, a gente pensa em gente que está passando fome. A gente pensa, a vereadora me relatava uma situação aqui que nem eu tinha conhecimento, de paciente que vai para Sinop tratar câncer pela manhã e tem que esperar os outros da turma da tarde para vir embora. Com câncer, gente, já pensou? Isso não é humano. Essa mudança aconteceu agora na saúde, faz uns 10 dias que eles, no sentido de economizar. Os pacientes que vão de manhã, antes tinha um carro que retornava ao meio-dia com esses pacientes e outro que ia do meio-dia com pacientes que tinham tratamento à tarde. Agora, eles otimizaram tudo em um só. As pessoas têm que ir de manhã e esperar até de tarde. Tem pessoas sendo atendidas, ficando prontas lá às 10 da manhã e tendo que esperar até às 5. Então, isso são relatos de pacientes todos os dias aqui no celular nosso. Então, assim, a vereadora não está inventando. Ela está simplesmente indo atrás daquilo que chega através da população que vive na pele isso todos os dias. Eu, inclusive, estou me programando, eu quero ir junto com esse transporte nos próximos dias, para me sentir, de fato, junto lá com eles, tudo o que está acontecendo. Porque não é possível que a gente economiza nesse trabalho prestado à população e a gente gasta em outros... umas coisas que não tem lógica. Não tem lógica, não tem. É o que a gente estava falando, não estamos aqui para bater de graça ninguém. Agora pensa comigo, gente. Cidadão, você é o pagador disso. Todos nós em conjunto. Outra pessoa pediu aqui que dessemos publicidade à lista de quem foi para esse evento em São Paulo, quanto gastou com a estadia. Isso está tudo lá no portal da transparência. Inclusive, algumas matérias já publicamos lá no R9 News, até onde a gente conseguiu levantar os dados, custo com passagem, etc. Porque não tem lógica isso, você pensar em você tirar de um paciente de câncer, eu pago imposto, a vereadora também paga, o colega que está aqui também paga, você que está em casa que está pagando essas contas. Onde você prefere que o seu dinheiro seja gasto? Numa passagem de avião para alguém passear 2 dias em São Paulo assistir uma palestra ou pagar a passagem para poder ter mais um veículo e esse povo não ficar? Quem trata de câncer faz quimioterapia, gente, faz radioterapia, faz tratamentos pesados, tem que esperar uma tarde inteira fora de casa porque estão economizando os trocados de Sinop para cá. Não faz sentido, desculpa, gente, mas isso é muito... E aí vem aqui com um discurso de humanização da saúde, de humanização do atendimento. O que é mais importante do que o ser humano? Eu preciso perguntar, né? Exatamente, Marlene. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, cobrado essas situações, né? A gente espera que esses ajustes sejam feitos, né? E em prol da melhoria. A gente tem discutido isso muito também com os vereadores, para que a gente possa unir forças aí em prol das prioridades do nosso município, né? Nós temos aí um exemplo para dar do postinho do Carolina, que foi entregue esses dias, né? Que não entra cadeira de roda nas salas. Sério? Né? Não tem então, acessibilidade? Que tem problema de acessibilidade. Em prédios por Primaverinha tem o postinho com o mesmo problema.
Então, a gente tem problema de faltar equipamentos para os profissionais poderem trabalhar, um computador, coisinhas que, na lógica de um dinheiro que Sorriso arrecada, mais de 3 milhões por dia. E isso é importante a população conhecer, sabe, Marlene? Por isso que eu gosto de falar sempre, porque não adianta a gente querer mudar esse país lá. Vamos lá em Brasília fazer protesto. Nós temos aqui na nossa casa coisas para ajustar. A sociedade e o cidadão precisam entender que Sorriso arrecada 3 milhões por dia. Nós somos uma cidade diferenciada. Temos muitas demandas, mas, acima de tudo, esse dinheiro bem gasto, esse Bem dinheiro investido. dentro de um planejamento, dentro de prioridades, dá para fazer melhor o serviço público. Com certeza, nós podemos fazer melhor. Né? Então, é nesse sentido que a gente fala, não é questão de ser contra esse, contra aquele, não. Ao longo da história, como eu disse, a gente vem falhando na execução das políticas públicas que fazem a diferença na vida do cidadão lá na ponta. Que, diga-se de passagem, mais de 90% da nossa população usa do serviço público, de saúde, da educação, né? Perfeito, o dinheiro nessa e no cidade, seu direito, né? Precisa ressaltar isso, no seu direito. No seu direito. O dinheiro nessa cidade, ele circula, é uma cidade que a gente quer que, né, cada vez as pessoas cresçam mais, Sim. mas o dinheiro em si está na mão de poucos, né? A maioria vive assalariado. Ah, mas não quer trabalhar. Não, eu estou falando de quem trabalha. Sim, de quem com trabalha e ganha aí certeza. 3 mil por mês e paga 1.500 de aluguel. Porque O não que consegue sobra? pagar um plano de saúde ou o médico particular. Então, precisa do serviço público e de qualidade, que é um direito. Exatamente, que é isso que a gente cobra. Falei esses dias e olha, a gente já eu tenho que ir fechando com a vereadora, tem mais entrevistas daqui a pouco e outras matérias, mas eu disse esses dias aqui, a gente ganha no atacado e perde no varejinho do planejamento, de entregar o serviço, Exatamente. de conversar talvez com uma recepcionista para ajeitar isso aqui, criar protocolos que funcionem pelo bem do cidadão, né? Que todos ficam melhor. Se o servidor público está ciente exatamente do que ele tem que fazer ali, com certeza vai ser bom para todo mundo, né? Isso Mas mesmo. cabe no planejamento. Cabe né? no planejamento, porque eu percebo assim, ó, que quando não tem esse planejamento transparente, quando não se sabe onde quer chegar, o servidor público também fica desnorteado e meio sem motivação até para trabalhar. Então, a gente precisa disso, né? Eu sou a favor, e eu defendo o servidor público em todos, mas eu defendo o servidor também que trabalha, que cumpre com as suas obrigações, sabe? Que ajude, de fato, que se coloque no lugar do cidadão que ele atende todos os dias, porque é isso que a gente precisa, né? Com certeza. De um atendimento digno aí para os contribuintes. Perfeito. Pessoal que está em casa aí no Fala Cidadão, as demandas que forem chegando, tem alguns que estão pedindo para passar o contato para a vereadora, eu vou passar, aí depois ela vê, porque a gente precisa realmente ir encerrando aqui. Eu sou muito grata pela sua vinda, vereadora Silvana, e gostaria que a gente falasse mais aqui, porque precisamos realmente trazer um contraponto das coisas. Porque se eu vou atrás de uma resposta para o povo, e a resposta que eu tenho, e quem não concorda comigo pensa pequeno, eu faço o quê aqui? Né? Exatamente. Então, não vai funcionar muito bem. Essa via, ela precisa ser realmente de mão dupla, e daí volta, né? Da imprensa com o poder público, com o cidadão, porque se estamos com o poder público gerindo, é com o recurso do povo e para o povo. Né? Isso Então, mesmo. obrigada, viu? A gente que agradece, e assim, ó, as pessoas têm que ter a liberdade de pensar e de fazer as suas análises, né? Sim, com e precisam certeza. conhecer sempre os dois lados para poder tirar as suas conclusões. Claro. Isso é viver em democracia. A gente não é obrigado a dizer sim para tudo que... E ainda mais quando se fala de recurso público. Então, que bom que a sociedade acompanha, faz aí suas análises, né, Marlene? Então, muito obrigada pela oportunidade e estou sempre à disposição dessa emissora.